Alexandre, vamos começar então? Vamos lá. Tá bom. Então, boa tarde a todos e a todas aí que estão nos assistindo. Queria agradecer a presença de todos. Essa foi a ideia desse webinário, né, de fazer essas palestras, surgiu em conversas com colegas do programa de ciências, programa de pós-graduação de ciências ambientais aqui da universidade, o FAP, mas nós somos ligados ainda à Rural de Recife, com a ideia de trazer palestrantes externos, aproveitar aqui nesse período de pandemia. Uma das coisas boas foi justamente essa possibilidade da tecnologia nos aproximar, né? Então, a ideia é trazer essas palestras para o programa, dando oportunidade para os nossos alunos assistirem e também, ao mesmo tempo, divulgando essas palestras para toda a comunidade acadêmica do país. Tá? Então, eu queria agradecer aí ao professor Ricardo Vigoderes, que é um colega aqui do programa da Universidade, da UFAP, da Federal do Agreste de Pernambuco, e também do programa de pós-graduação, que me auxiliou bastante na montagem dessa estrutura, né, de transmissão pela rede, via YouTube. Tá? E também não poderia deixar de agradecer ao professor Dr. Alexandre Anésio, né, que aceitou prontamente apresentar essa palestra para a gente, né, sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo já há alguns anos na Dinamarca. E eu vou ler brevemente aqui um pouco do currículo da história do professor Alexandre. Tá? Então, o professor Alexandre, ele tem bacharelado e mestrado, ele é biólogo pela UFRJ, né? Ele fez o mestrado também na UFRJ em ecologia, já o doutorado dele foi na Suécia, na Universidade de Lund, né? Também em limnologia. Limnologia é o estudo dos sistemas de água doce, dos ecossistemas de água doce. E depois ele fez um doutorado como pós-doutor em Lund, e depois ele se transferiu para a Inglaterra com uma bolsa da União Europeia, conseguiu um emprego lá, e por lá ele ficou 15 anos na Inglaterra, se não me falha a memória, no país de Gales. Não é isso, Alexandre? Gales foi na Inglaterra primeiro, depois Gales, e depois na Inglaterra, porque Bristol é na Inglaterra mesmo. Aham. E agora, nos últimos 2 anos, ele se transferiu para a Dinamarca, na Universidade de Aarhus, é isso? Pronunciei corretamente? Pronto. Onde desenvolve as pesquisas em microbiologia de geleiras, financiado pelo Conselho de Pesquisa Europeu. Então, eu vou deixar vocês aí com o professor Alexandre, né, que ele deve apresentar a palestra dele em torno de 50 minutos, né? E à medida que vocês forem tendo perguntas, vocês podem fazendo essas perguntas aí pelo chat do YouTube, que eu vou anotando aqui, e no final eu as transmitirei para o professor Alexandre, que ele não está vendo o YouTube, ele está vendo a tela do computador dele. Tá? Então, ele não está tendo acesso ao YouTube. Tá certo? Então, professor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, e uma excelente palestra aí para você. Obrigado, Renato. Obrigado, Ricardo, também, aí pela receptividade. Pô, super bom. É a primeira vez que eu estou dando uma palestra em português há vários anos. Então, você me desculpe que aí eu sempre falo com a minha mãe toda semana, mas aquele inglês científico fica meio que... O português científico está meio enferrujado. Mas vamos lá, vamos tentar isso aí. A ideia é tentar falar um pouco sobre a microbiologia de geleiras, tá? E acho que a primeira coisa que eu quero fazer é só fazer uns agradecimentos, né? Fazer o agradecimento das pessoas que me ajudaram durante esse período, né? Porque senão, chega no final, a gente acaba esquecendo de agradecer, mas a maior parte desse trabalho é feito entre mim, né, o Martin e a Liana. Liana está na Universidade de Potsdam, né, na Alemanha, e o Martin trabalha aqui comigo. A gente trabalha junto vários anos em Bristol e agora está trabalhando junto aqui na Dinamarca também. E o financiamento do Conselho Europeu de Pesquisa, né, porque fazer pesquisa nas geleiras é um pouco caro, né, chegar lá. Então, a gente é bastante agradecido a oportunidade de fazer esse trabalho de campo, né, num lugar que é difícil de acessar.
E uma porção de alunos de pós-doutorado, doutorado, que realmente ajudou isso também, porque é impossível fazer esse tipo de trabalho sozinho. Então, tem esses nomes todos aí das pessoas de diferentes projetos desses últimos anos, que deram a gente a maior força aqui. A primeira coisa, acho que eu tenho que fazer é tentar convencer vocês por que geleira é importante. A gente, como brasileiro, a gente deve estar até pensando, né, por que tem que financiar trabalho em geleira, até para brasileiro, mas as geleiras influenciam tremendamente, né, o sistema climático globalmente, né? Então, é importante para a gente também, de uma certa maneira. Eu vou começar primeiro a falar de geleira e depois eu vou começar a falar da microbiologia de geleira e como é que isso acaba tendo até um processo de feedback com o clima. A gente pensar bem, assim, olha, geleiras montanhosas ocupam em vários lugares, né? Deixa eu só botar aqui o meu... Acho que vocês estão vendo meu mouse, eu espero que sim, né? Ocupam vários lugares no globo, né? E além disso, né, você tem as duas geleiras mais grandes, que são na Groenlândia, né, e a Antártica. Uns fatos aqui importantes é que, olha, 10% dos ecossistemas terrestres são cobertos de gelo. Então, é um sistema que é significativamente grande no globo, né? Se você pensar assim, 69% da água doce do planeta estão nas geleiras. Se você tirar as geleiras, né, que as geleiras estão derretendo, né, se você tirar as geleiras do Himalaia, por exemplo, você vai acabar matando de fome mais de 1 bilhão de pessoas, né, que estão dependentes da água para irrigação e para alimento nessa região. E várias regiões no globo também são dependentes da água de geleiras. Se a Groenlândia derreter toda, se você tirar todo esse gelo daqui da Groenlândia, o nível do mar sobe 7 metros. Né? E se você tirar todo o gelo da Antártica, aí 56 metros vão subir do nível do mar. E o nível do mar, se você pensar agora, o nível do mar já está subindo, né? Porque vamos passar daquela fase de que eu não preciso convencer vocês de que o clima está aquecendo. E quando o clima aquece, você derrete gelo, né? Normalmente. E se o gelo está derretendo, esse gelo entra no mar e começa a crescer. Isso aqui são um dado com as medidas, né, que você tem do nível de mar crescendo, e aqui são as previsões, né? Que agora, logicamente, você faz a previsão através do modelo, né? E a previsão é de que vai subir mais, né? Você está pensando aqui na geração aqui dos nossos, não do meu filho, mas dos filhos de vocês, se vocês estão se vocês têm menos de 30 anos de idade, vocês vão ter filhos, e seus filhos vão crescer e vão certamente viver até o 2100, e vão ter uma consequênciazinha de 1 metro de subimento do nível do mar, se a gente continuar a não fazer nada para diminuir a quantidade de carbono, de CO2 na atmosfera. Isso aqui é do IPCC, né, que foi há vários anos atrás agora, né, essa previsão, e esse aqui é um trabalho que foi publicado há 2 meses atrás no Nature Climate Change. E aqui você tem mais ou menos aquela previsão, né? A previsão que é mais pessimista, né? E a previsão no médio e a previsão mais otimista aqui. E isso aqui em cinza aqui é as medidas atualmente, né? Você vê que as medidas aqui mais ou menos terminam no início do ano 2000. Aqui agora está indo até o 2016, 2017. E a previsão está sendo concretizada na parte mais pessimista atualmente. Vamos pensar aqui agora, não, a gente está aqui em Pernambuco, né? Eu não estou em Pernambuco, mas vocês estão aí. Isso aqui é mais ou menos como é que é o Recife, a costa pernambucana aqui atualmente. Se aumentar só meio metro, né, no mar, aí você começa a ver aqui áreas que vão estar alagadas, né?
nessa costa. Então, parte de Recife vai estar alagada, outras partes vão estar bem alagadas, vão ser bem influenciadas por esse crescimento do nível do mar. E aí, se a gente botar mesmo, continuar nessa região pessimista, bota aí uns 300 anos aqui à frente, aí vai estar... Aí várias partes da costa brasileira vão estar debaixo do mar. Então, é lógico que isso é um problema importante para o brasileiro também, né? Não é só uma curiosidade para o pessoal que gosta de trabalhar em Ártico. Esse é um problema global muito grande. Como é que o gelo derrete, né? Assim, se você não é um glaciólogo, né? Que dá só uma palestra rapidinha aqui sobre a parte do gelo, mas o gelo, né? Uma geleira, mais ou menos, você recebe neve durante o inverno, aí você acumula, né? Massa, né? A geleira, e durante o verão sempre esquenta, logicamente, e você perde um pouco da massa também. Durante o ano existe um equilíbrio, né, entre esse ganho de massa através da precipitação de neve e acumulação, né, e a perda durante o derretimento no verão. Infelizmente, esse processo não está em balanço no momento, né? Desde os anos 2000, mais ou menos, a Groenlândia, né? Então vamos enfocar na Groenlândia agora, que é onde eu estou fazendo o meu trabalho, está perdendo massa todo ano, né? Todo ano ele perde massa porque está derretendo mais gelo do que acumulando durante o inverno. Você pode perder gelo de diferentes maneiras, né? Um é um processo, né, que você, se o gelo da geleira, né, está em contato com o mar, normalmente você perde grandes massas de gelo assim, né, que só quebram e caem direto no mar, né, formando os icebergs e tudo mais. Ou então, simplesmente, se você não está em contato com o mar, você perde através do derretimento da superfície, né, porque esquenta, então acaba derretendo a superfície aqui, aí gera esses rios, então, e acaba indo para o mar. E também debaixo do gelo existe uma certa quantidade de água, né? Durante muitos anos, né, mais ou menos a perda de gelo no inverno, no verão, desculpa, mais ou menos 50% através desse processo do Calvin here e mais ou menos 50% do derretimento na superfície. Nos últimos anos, agora, isso está mais ou menos, esse balanço está mudando. Além de estar derretendo mais, está derretendo mais rápido, e o balanço agora está muito mais na parte de superfície, né? E por exemplo, aqui, esse gráfico aqui, dessa publicação de 2019, mostra mais ou menos a mudança da massa de gelo, né? E se você fica mais vermelho, está mudando para negativo, né? Está perdendo massa, né? E você pode ver aqui que na maior parte aqui da costa da Groenlândia está perdendo massa dessa, né? Apesar de estar ganhando um pouco aqui no meio, né? E isso entre 2003 e 2006. Já entre 2003 e 2009, aí você adiciona alguns anos, né? Então fica perdendo mais, né? E perdendo mais aqui também, logicamente, se você acumula mais anos. Agora, o que é interessante é a velocidade com que está perdendo. Você vê em 2003 tem essa velocidade aqui, agora em 2008 está perdendo com mais velocidade, em 2013 ainda mais, principalmente nessa área aqui da região oeste da Groenlândia, que é muito direcionado ao derretimento da superfície do gelo. Uma coisa que esses autores comentam é que está relacionado com o aumento da temperatura, né? O aumento da temperatura no globo, aqui que a gente sabe, né, está aumentando, né? Isso aqui é mais ou menos o gráfico global do aumento de temperatura entre os anos, a diferença entre os anos 60 e 2019 agora, né? E você vê que praticamente no Ártico existe uma amplificação desse aumento de temperatura, né? Enquanto globalmente, provavelmente a gente aumentou a temperatura do globo em 2 graus, mais ou menos,
no Ártico eles são 4 graus. Isso aí influencia tremendamente o derretimento da geleira. Não, outra coisa, então a gente está convencido, vamos ver eu espero que vocês estejam convencidos de que, logicamente, o derretimento da geleira gera esse aquecimento, gera uma mudança no nível do mar. E a outra coisa que é importante relacionar com a geleira é que a geleira é branca, né? Então, tem um coeficiente de reflexão que é alto, né? Então, toda vez que você tem o sol bate aqui na tua superfície branca, né? Ele reflete, a maior parte dele é refletida, né? Como se usar uma camiseta branca, né? Se você usar uma camiseta preta, você você esquenta muito mais durante o sol do que se você tiver com uma camiseta branca, né? Mais ou menos a mesma ideia aqui. Se a superfície começa a derreter, a neve começa a ficar molhada, aí ela reflete menos, né? Aí absorve mais radiação e acaba derretendo mais, né? Que se você está absorvendo a radiação, ele está sendo convertido em calor. E aí acaba derretendo mais. E aí, quando a neve desaparece, você tem gelo, aí o gelo também absorve mais radiação e acaba derretendo mais também. E se o gelo é escurecido, aí a coisa piora ainda mais, a situação piora mais ainda. Então, isso aqui tem sido um problemão para o pessoal que trabalha em glaciologia, é que esse aquecimento global gera mais derretimento da neve, né? E aí o derretimento da neve dá lugar ao gelo, né? A neve desaparece, aí você acaba tendo gelo na frente, em vez da neve, e o gelo absorve mais radiação e acaba formando um feedback positivo, né? De que derrete mais ainda, né? Até acabar o verão, e aí a coisa melhora um pouquinho, mas o resultado é que você está perdendo muito massa de gelo durante o verão, o que não é compensado no inverno, pela acumulação de neve. Agora, uma coisa que eu espero que vocês estejam observando também é que a maioria das pessoas, se você nunca foi numa geleira, você normalmente pensa no gelo como uma coisa super branquinha e legal, né? Mas é muito escurecido, é sujo, né? É sujo. Quanto mais sujeira, mais absorção de radiação e mais derretimento acontece. Se você olhar nessa foto aqui, essa é a dimensão mais ou menos de como parece a Groenlândia, né? Do helicóptero, e você vê que a superfície é realmente escurecida. Isso é mais ou menos um fenômeno que está começando a preocupar pessoas trabalhando em glaciologia, né? Porque não é um fenômeno que é natural, totalmente natural. A Groenlândia está escurecendo mais durante os anos, né? Isso aqui é o crescimento de áreas escuras, né, das geleiras, né? Na Groenlândia aqui, de novo, entre 81 e 2000, né? Aí você vê que existe um escurecimento aqui nessa área daqui do gelo, né? Que é preocupante, mas não é, mas de repente é normal. Né? Mas desde 2000, né? Entre 2000 e 2012, né? Mais ou menos a mesma quantidade de menos anos, o escurecimento tem sido dramático agora, né? É uma redução do albedo, né? Do gelo, que é muito dramática, e isso gera muito derretimento, que coincide exatamente, se eu voltar aqui, coincide com essa figura aqui, né? A velocidade do crescimento, né? do crescimento do derretimento do gelo nessa área, mais ou menos exatamente na mesma área onde você tem um escurecimento do gelo também. Então, isso é preocupante porque, logicamente, isso também influencia o clima do globo, porque você está absorvendo, o globo está absorvendo mais energia, porque o gelo está desaparecendo, e, ao mesmo tempo, está derretendo e gerando um crescimento do nível do mar. Então, mais ou menos, isso aqui é o que você pode ver, mais ou menos, do satélite, né? De imagem de satélites, a Groenlândia aqui de novo, né? Aqui a parte da margem, o gelo,
e essa camada aqui, bem escura aqui, que está crescendo, essa faixa escura, e que aumentando tremendamente a quantidade de derretimento. Aqui um pouco mais perto agora, né, ainda de imagem de satélite, aqui um pouco mais perto, tudo escuro, e aí você vê, né, você vê essas diferentes superfícies no gelo, né, tem a superfície branca, logicamente, é bem heterogêneo, mas você tem essa superfície que tem essa quantidade de material aqui que está acumulando no gelo e que, por isso, acaba derretendo mais rápido. Para glaciólogo, né, qual é a fonte desse material que está caindo aqui no gelo, que está escurecendo o gelo? Né? Tem que ter uma fonte. E por vários anos, se você só trabalhando como glaciólogo, você normalmente considera que, de repente, o vento leva uma certa quantidade de partículas das margens para a parte do gelo, né? Hoje em dia tem muito queimada também nas tundras, né? Que acaba gerando carbono, né? Preto, que acaba caindo também, né? Sendo depositado na geleira. E também tem umas bandas, né? De poeira. Quando o gelo foi formado, aí a gente está pensando agora em 10 mil anos atrás, que agora, com o movimento da geleira, logicamente, acaba sendo aparecendo na superfície, de novo aqui nessa área. Né? Mas, quase interessantemente, né, agora eu vou lembrar a vocês que eu sou biólogo, né? Como biólogo, a gente está interessado nessa parte, né? De repente, tem um componente de biologia influenciando isso também, esse escurecimento da geleira. Então, para a gente, como biólogo, né, nesses projetos dos últimos 10 anos, a gente está querendo dizer que não é questão da queimada, de repente a queimada até traz nutrientes, mas alga que cresce no gelo. Isso aqui é uma foto uma alga tipicamente que cresce na superfície do gelo, e você só vê em gelo esse tipo de alga. E diga-se de passagem, gelo de qualquer geleira, né? Se você for numa geleira nos Alpes europeus, você encontra essas algas. Se você vai num gelo nos Himalaias, você encontra essa alga. No Ártico e na Antártica, estão todos lá. E esse é que deu a origem ao projeto que a gente tem da comunidade europeia, que se chama Deep Purple, que também, como a gente está daquela idade de que escutava Deep Purple, então parece bem, porque a água mais ou menos, tem essa coloração meio que marrom, meio que roxa também, né? Então, alguma coisa também para começar a introduzir. Então, tem essa introdução da glaciologia, do problema glaciológico, e agora o problema da introdução da biologia, de como a biologia está nessa parte do gelo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, é que a maioria das pessoas não considerariam que exista organismos que crescem no gelo, porque é muito frio, então que cresce lá. Mas qualquer lugar que tem água, existe vida. E os micróbios têm micróbios que se adaptam a diferentes condições de vida. E as geleiras cabem perfeitamente na definição de um bioma, né? Que nem o bioma tropical, os desertos, né? As geleiras também funcionam como bioma, é um sistema enorme, grande, que é formado pela questão de diferenças em temperatura e precipitação, né? Mas tem essa comunidade distinta de plantas e animais, né? Esse tipo de alga que cresce no gelo é distinta, só cresce no gelo. E existem associações com os animais e interações, né, entre os componentes físicos e químicos e biológicos. Então, parte perfeitamente na definição de ser um bioma, né? Um bioma que é biologicamente ativo. E é mais ou menos por aí que eu vou. Então, isso a gente... parte do trabalho que eu estou mostrando aqui foi conduzido no campo aqui, né? Esse aqui é o field site da gente, né? Onde a gente vai, né?
E mais ou menos é como a gente chega, a gente monta um acampamento nessa área, é uma coisa, isso aqui é mais ou menos chegando no início no final da primavera, início do verão, né? Quando a neve está dando lugar ao gelo e você já consegue ver até que o gelo, na verdade, é bem escurecido, né? Tem uma porção de partículas aqui, né? E aí a gente passa algumas semanas acampado nesse gelo e fazendo diferentes estudos, investigando a atividade dessa alga, como é que ela cresce, o que ela está fazendo, a interação com outros organismos, o que está controlando, né, esse crescimento de alga. E uma questão que a gente não sabe é se ela já existia, se ela já há quanto tempo que ela está ali e se está crescendo ou não está, né? O nosso ponto de referência são as imagens de satélite, mas não é tão simples, né, relacionar o que você vê aqui no gelo pelo que você vê aqui nas imagens de satélite, né? Então, normalmente, né, se você tem a sua superfície aqui, né, e você olha ela bem pertinho, né, se você vai no microscópio, você tem esse tipo de alga aqui. Uma coisa que eu já quero chamar a atenção é que, né, normalmente você pensa em alga como uma coisa, se você não é biólogo, né, só para dar relembrar, né, a alga é um orgânico, é como uma planta, né, então você pensa em coisa verde, né, mas ela não é verde, tem essa coloração, essa pigmentação, e essa pigmentação acaba gerando esse problema no gelo também, de escurecer o gelo, né? Se fosse verde, provavelmente não seria tão problemático. Uma coisa, né, existe uma diversidade bem grande, né, de micro-organismos no gelo, em diferentes partes do gelo. Mas quando você olha simplesmente só o gelo assim na superfície, né, sem olhar outros componentes do ecossistema, né, mas esse aqui é um dos mais importantes, se olhar só a diversidade de alga, na verdade, a diversidade de alga é muito pequena, né? Só existe mais ou menos 85% da comunidade, isso é que está mostrando esse gráfico aqui, amostras coletadas em diferentes partes da Groenlândia, né? 85% na média aqui é composto só de um único tipo de organismo, que é esse aqui. É um grupo singular aqui, que às vezes aparece nessa forma, às vezes nessa forma, mas é mais ou menos tudo da mesma família. E 85% é isso, né? Se eu contar a abundância desses organismos, é grande, né? Também. Então, mais ou menos isso aqui é a imagem deles, de novo, aqui, né? E a concentração de algas, se eu raspar o gelo e derreter, e pegar 1 mililitro, né, desse gelo, estou falando uma quantidade um pouquinho maior do que uma gota, você tem entre 100 e 1000 organismos desses aqui, nesse gelo aqui. E isso já é suficiente para resultar uma diminuição do albedo, né, da reflexão do gelo, de 20%, né? Que é coisa dessa, né? Para um glaciologista ver, o gelo está diminuindo a reflexão em 20%, esse é um número significativo para a quantidade gerada de derretimento. Mas a maior parte do gelo, na verdade, parece como esse aqui, bem escuro, né? E isso tem uma quantidade de células na faixa de 100 mil células em 1 mililitro. Isso é coisa dessa. E a diminuição do albedo, então, é de até 60% quando você começa a olhar esses valores. E quando a gente começa a olhar o albedo em relação à quantidade de células, quanto mais células no gelo, mais absorve radiação e mais derretimento causa, né? Essas algas não estão só ali em termos de abundância, né? São super ativas, são bem adaptadas a essas condições de gelo. Então, a gente fez um estudo aqui só olhando, né? Coletando amostra em diferentes tipos de gelo, né? Com clarinho até mais escuro e olhando
as taxas de fotossíntese, né, dessa alga, né, a taxa de produção primária, né? E mais ou menos o que você tem aqui é isso aqui, olha. Esse aqui é o controle, né? Mas aqui é com mais ou menos com pouca quantidade de alga, você tem essa quantidade de produção primária, aqui é a produção primária nesse quadrado aqui, e aqui é o que mais ou menos você vê, né? Quando você tem muita alga, tem bastante fotossíntese acontecendo. Isso é uma coisa que é interessante, porque mostra que também que a alga não está ali só, não é só a presença, está ativa, está se reproduzindo, está gerando mais e mais, e que mais ou menos pode justificar de ano para ano porque está crescendo, porque o gelo está escurecendo, né? De referência, né, a quantidade de produção primária que você está vendo nesse gelo aqui é exatamente muito comparável com a produção primária num lago eutrófico. Então não é insignificante, não. Outra coisa, então, que é importante considerar é que essa alga tem esse pigmento específico, né? E esse pigmento é exatamente o que você acha no chá preto, né? É bem interessante, essa alga é relativamente, evolucionariamente falando, essa alga é muito perto do que as plantas terrestres são. São provavelmente um dos descendentes mais próximos das plantas terrestres. E a quantidade de componentes fenólicos é muito grande. Então, quando você compara com a clorofila, por exemplo, ó, a maior parte dos pigmentos, isso aqui é só os diferentes pigmentos da alga, a maior parte dos pigmentos que você vê aqui é tudo fenólico, que dá essa cor escura, né? E a composição é mais ou menos assim, é um pigmento chamado purpurigalino, que você encontra no chá preto. Então, isso é muito importante, porque isso é o que está dando a cor escura ao gelo também. A gente está muito interessado, logicamente, a estudar o ciclo de vida dessa alga. Infelizmente, quando a gente tira essa alga do gelo, isso aqui, como ela aparece no campo, né? Aqui ela está até se reproduzindo, né? Conjugando aqui, né? E quando você leva ela de volta para o laboratório, ela morre. Então, a gente ainda não conseguiu, na verdade, fazer uma cultura desse tipo de alga. É muito difícil culturar ela, né? Isso é um problema para a gente entender, né, o ciclo de vida da alga, dessa alga de gelo. E esse slide aqui está assim, branco mesmo, porque é para demonstrar a minha frustração com essa situação. A gente está há mais de 10 anos tentando fazer um cultivo dessa alga e não consegue. Agora, pela primeira vez, a gente está tendo sinais de que a gente talvez consiga, mas eu não quero ainda ficar muito otimista em relação a isso, não. Então, uma maneira da gente investigar, né, o ciclo de vida é ir tentar achar essa alga em diferentes partes do ano, né? Então, se a gente for na primavera, né, a primavera ser mais ou menos o que está acontecendo debaixo da neve, né? A gente ainda não sabe, mas se você pegar um gelo, né, debaixo da neve, você tem essa camada aqui, já marronzinha, que tem essa alga, tá lá. Que ela tá lá e já está ativa também, mesmo debaixo do gelo, viu? No momento que o sol aparece, isso ajuda provavelmente a derreter o gelo por baixo, né? Porque se a luz penetra pela neve e está sendo absorvida pelas células que são escuras, né? Você acaba já ajudando o derretimento precoce da neve aqui também. E aí acaba fornecendo a possibilidade de mudar o albedo, né, da neve para o gelo, que escurece, já derrete mais, e ainda o fato de que o gelo está escurecido, derrete mais ainda. Então a gente fica pensando, mas por que essa alga é escura, né? Por que tem esses pigmentos, né? No fundo,
né, apesar de estar no Ártico, a radiação aqui num sistema como esse, você tem que usar óculos escuros o tempo todo, porque essa refletividade do gelo e tudo mais gera radiação para tudo quanto é lado e machuca os olhos bastante, né? Você fica super queimadão de praia, né? Mas o único problema é que você só queima o rosto, né? O resto fica tudo branco. Mas tem muita radiação. E talvez um dos controles, me desculpa, mas esse aqui, o gráfico teria que ser aqui, esse aqui que eu quero te mostrar, né? Que é o controle da radiação, né? Essa alga está muito estressada com toda essa radiação que tem disponível a ela. Então, esse experimento aqui mostra, né, que está olhando a fisiologia, né, da alga, né, e expondo ela a diferentes condições de luz, né, e diferentes condições, se está com 100% de luz, né, aí você tem mais ou menos aqui o comportamento dela. Esse comportamento aqui diz que ela está estressada, né, e se você reduzir a quantidade de luz, ela se estressa menos. E você reduzir, mesmo se for botar 0%, aí você logicamente estressa um pouco, mas não estressa tanto quanto se você tiver 50%. Quer dizer, isso significa que a alga tem que produzir esses pigmentos para poder se proteger dessa radiação luminosa, né, que é muito intensa. O outro controle da alga também, né, outro controle físico interessante é a quantidade de chuva, né? Se existe chuva, né? Essa parte verde aqui do gráfico aqui são eventos de chuva que aconteceram, né? E quando eles acontecem, existe uma redução do número de algas aqui. E então, entre cada evento de chuva, você começa a olhar o crescimento da alga de novo, aí tem uma certa correlação até, né? Cada vez que chove, você mais ou menos limpa um pouco a superfície do gelo, né? O que é muito bom, né, para o clima, nesse caso, porque aí fica mais refletivo, mas a alga se distribui e cresce novamente muito rapidamente. E aqui, mais ou menos baseado nessa figura, a gente mais ou menos calcula que a cada 5 dias você dobra a quantidade de células, né, na superfície do gelo. Quer dizer, super ativo, né, mesmo. Outro controle, né, é o nutriente, né? Logicamente, todo organismo precisa de nutrientes, a gente precisa imaginar onde é que essa alga está recebendo esses nutrientes. Então, eu não estou querendo dizer que a parte assim, a quantidade de poeira que se deposita, ou de partículas que se depositam no gelo, não são importantes. Elas são importantes, sim, para gerar esses nutrientes, né, para a alga, né? Porque cada vez que você vê, mais ou menos cada fotografia que eu estou mostrando, existe uma certa quantidade de partícula associada com essa alga, né? Esse é o trabalho que está sendo feito pelo pessoal do Potsdam, né? E aqui, como é que a alga, né, se adere, né, está minerando essas partículas, né, para poder gerar quantidade de nutrientes. E um dos nutrientes fundamentais para o crescimento dela é o fósforo, né? Fósforo. E a gente tem uma boa correlação, né? Quando você olha a quantidade de carbono orgânico, né, em relação à quantidade disponível de fósforo nessas partículas. Quanto mais fósforo, mais a alga cresce, né? Então, de uma certa maneira, essa quantidade de minerais que estão sendo depositados na geleira são importantes também para gerar um certo crescimento da alga. Existe controle biológico, a gente não sabe muito sobre controles biológicos, mas se você começar a coletar, quando a gente traz a alga para o laboratório, que ela começa a morrer, na verdade, começa a crescer uma quantidade de fungo também, grupos de fungo que começam a crescer, né, e alguns deles parecem estar em associação bem intrínseca com a alga.
E a gente imagina que, de repente, no outono, né, é mais ou menos o processo que está acontecendo, um certo controle biológico também matando a alga. E o outro, né, eu sei que está todo mundo de saco cheio de falar de vírus hoje em dia, mas vírus não é só um problema para os seres humanos, mas vírus impacta qualquer organismo no nosso planeta. E certamente deve existir vírus associados também com a alga, que deve estar exercendo um certo controle na alga, né, para o crescimento dessa alga. Esse é relativamente um campo novo de pesquisa, né? Então ainda existe muitas perguntas que estão ainda sem resposta aqui. Agora a gente voltando a gente agora sai do microscópio, volta para a parte principal de novo, né? Que essa aqui é mais ou menos uma figura só pegando essa parte aqui da Groenlândia, né? E olhando esse escurecimento que está acontecendo nos últimos anos, né? Você vê que, logicamente, existe, né, uma variabilidade, né, que é dependente do clima, né? Por exemplo, em 2013 foi um ano mais frio, né? Um verão mais frio, então a geleira não escureceu tanto. Mas isso aqui é o escurecimento durante o verão da geleira, né? E aqui a gente só está usando os dados de gelo, né, sem neve, né, sem aquele escurecimento de neve para gelo, mas de gelo branco para gelo escurecido, né, só usando imagens que não tem nuvem, né, de satélite, né, e você vê que desde os anos 2000 a frequência de escurecimento de gelo no verão está se tornando mais e mais frequente. E é bem relacionada com a temperatura do verão, né? Então, se eu comparar, por exemplo, 2017, que não está aqui nessa figura, mas 2017 foi um ano mais frio, 2016 foi um ano mais quente, quando a neve desaparece, isso dá mais tempo, desaparece mais cedo, aqui desapareceu em meio de junho, dá mais tempo durante o verão para existir um escurecimento, e por isso mais derretimento do gelo. Se um ano é mais frio, que nem em 2017, o gelo aqui desapareceu, a neve desapareceu aqui mais no final de julho, em vez do meio de junho, aí existe menos tempo para escurecer o gelo e aí derrete menos também, né? Então, o aquecimento global não é só um problema de derreter o gelo diretamente, mas de gerar um ambiente para a alga crescer, que aí gera mais derretimento também, né? Você tem mais água, mais derretimento. Então, gera um feedback positivo, fazendo com que o problema do derretimento do gelo não é um problema linear, mas é um problema que é exponencial no final das contas. O futuro já está aqui, né, gente? Pô, a gente está vendo cada ano, com algumas exceções, né? Mas, no geral, a gente está vendo um aquecimento global e um aquecimento no Ártico amplificado. E, hoje em dia, a neve que aqui estaria acumulando, né, às vezes, um ano que nem 2019, agora que foi muito quente, né, na verdade, um ano super quente, você tem um derretimento quase que toda a Groenlândia, até nas partes que você deveria esperar um acumulamento, né, de neve e gelo, tá começando a gerar derretimento ali no centro também. E aí a questão é se a alga que está crescendo nessas regiões aqui na periferia vão crescer para dentro do gelo. Isso é um problema que está sendo, né, a gente já está sendo highlighted em Science, BBC, The Guardian, está se falando mais e mais, é um problema realmente atual essa parte da alga, e está sendo mais e mais aceito na comunidade de glaciólogos, de que o componente biológico da geleira realmente é importante. Só vou botar uns números aqui para vocês, mas 90% do escurecimento do gelo é por causa do componente biológico. Então, né? As partículas que a gente vê, na verdade, elas são relativamente, né, você viu alguma das partículas nos slides anteriores, é relativamente reflexiva, né? Então, ela não está absorvendo tanto quanto o componente biológico.
né? Só naquela regiãozinha que a gente está trabalhando, né? Por causa da alga, né? A presença da alga no gelo gera mais ou menos 9,5 a 13,7 gigatons de água, né? A água adicional que está sendo derretida e acabando no oceano, né? Isso é mais ou menos o equivalente a 4 milhões de piscinas olímpicas todo ano. Isso é coisa dessa, né? Esse aqui foi uma parte longa, né, sobre essa parte do gelo, né, o que está acontecendo, a microbiologia do gelo na superfície, mas eu quero só apresentar mais 2 slides, só para dizer que isso não é a história toda ainda, né, a gente pode falar muito mais sobre isso, porque existem processos debaixo do gelo também, né, debaixo do gelo existe água, e de novo, repetindo, onde você vê água, você tem vida, né, e a microbiologia é fascinante nesse sentido de que existem sempre micróbios que são adaptados a crescer em diferentes condições, né? Debaixo do gelo não tem luz e é anóxico também, né? E é anóxico por causa dos processos microbianos que estão aqui consumindo a matéria orgânica, né? E acaba gerando um processo de anoxia. Quando você tem anoxia, às vezes você tem produção de metano. E metano é um dos gases que afeta o clima tremendamente. Tá? Então, isso aqui é um dos trabalhos mais recentes que a gente fez, né? Publicado na Nature, que está quantificando exatamente a quantidade de metano que está saindo debaixo da geleira, produção microbiana, né? E que é também significativamente grande, né? Os dados daqui, né, mais ou menos mostram que é mais ou menos a quantidade de metano que você mais ou menos tem saindo do Rio Amazonas, né? Então é muito grande, é significativamente grande, e é uma coisa que ainda não está completamente contabilizada nos modelos, né, de previsão de mudanças climáticas. Mas se a gente começar a deixar metano sair do gelo, né, isso vai amplificar o problema do aquecimento global consideravelmente também. E além disso, né, toda a exportação desse material que vem debaixo do gelo também acaba influenciando a produtividade, né, dos oceanos. Nesse caso, é um feedback negativo, porque provavelmente você tem nutrientes, né, que estão saindo agora do gelo, né, durante o derretimento, e acaba ajudando a produção primária, né, nessa região, aumentando a produção primária, você acaba aumentando a capturação de CO2 também. Então, nesse sentido, talvez um certo balançozinho, mas, no geral, o derretimento das geleiras estão amplificando o problema que a gente tem atualmente com o aquecimento global. Só queria deixar com essa pergunta e acabar aqui para receber perguntas. Acho que eu falei mais ou menos 50 minutos agora. Muito obrigado a vocês todos por escutarem. E eu espero que não tenham dormido muito. Olá, Alexandre. Você me ouve? Estou te ouvindo. Ótimo. Não, com certeza ninguém dormiu. Ouvi pelos comentários aqui do chat, todos interessados na tua apresentação, a maneira didática como você apresentou, né? Porque é um assunto muito diferente para a gente, né? Está no Brasil, vê tanto gelo assim, e essa dinâmica a gente não entende muito, até alguns termos também, né? Então, assim, parabéns aí pela tua apresentação, parabéns pelo trabalho, né? Vocês têm publicando em revistas de impacto, né? Science, Nature, então isso demonstra a importância do trabalho e a qualidade como o trabalho vem sendo desenvolvido. E saber que tem um brasileiro aí, né? Já com um pouco de sotaque, envolvido. Sotaque não, mas só enferrujado. Mas... envolvido nesse trabalho aí, né? Então, isso é importante até para os alunos que estão nos assistindo, né? Veja que, né? Costumo falar em sala de aula, o mundo é o limite, ou seja, se você quiser ir trabalhar no mundo, né? Lógico que tem que se dedicar, né? Mas é possível, e é o que você está demonstrando aí, tá? Então, foram feitas várias perguntas aqui,
em termos mais gerais sobre aquecimento, outras mais específicas do trabalho em si, e eu vou colocá-las na medida que elas foram aparecendo, vou falar para a medida que elas foram aparecendo aqui, tá? Então, a Carolina perguntou, o que pode ser feito de forma imediata e nível global para evitar o derretimento das geleiras? Essa questão é difícil, né? Porque isso é uma questão de política, né? A gente tem amigos que gostam de discutir isso muito, né? Porque a verdade a gente tem que estabelecer, né? Parar de a relação da temperatura é muito importante, né? A temperatura está aumentando e a temperatura que está gerando primariamente o derretimento das geleiras, né? E a temperatura está aumentando porque a gente tem muito CO2 na atmosfera e a gente não está parando de gerar esse CO2, né? A gente muita fala, muito acordo, mas muito pouca ação. Individualmente, a gente tem que pressionar os políticos, né, a terem visões mais ambiciosas, na minha opinião, né, para poder melhorar, né? A gente tem, como brasileiro, a gente, por exemplo, a gente só olhar pela Amazônia, por exemplo, a Amazônia é um tremendo pulmão, né, para o planeta, né? E recentemente está completamente negligenciado, né, pelo governo que a gente tem atualmente, né? Sem falar muito em política, mas a gente pode fazer muito melhor, né, do que isso. E eu acho que é uma dessas ações imediatas. A gente tem que melhorar, né, esse processo. Existem outros processos que o pessoal estão começando a pensar em geoengenharia elaborada, né, que para poder tentar combater esse problema, mas isso vai demorar muitos anos, né? Acho que a gente tem que melhorar o nosso combate à poluição por gás carbônico, né? Joia. O professor Ricardo Vigoderes pergunta aqui, ó, por que tem se tornado cada vez mais difícil convencer a opinião pública que as mudanças climáticas são uma realidade? Isso aí é difícil, é engraçado isso, porque ao mesmo tempo que você falando isso, né, a gente é quase interessante essa parte política, né? Depende de cada país, como é que eles estão, qual é o que está acontecendo em cada país, né? Eu sei que acho que o Brasil, os Estados Unidos, né, nessa era Trump, né, realmente está passando por uma era de negacionismo, né, em relação ao clima, que eu acho que é uma pena, né, porque acho que, na verdade, tentar combater o aquecimento global é uma oportunidade também, né? Pode gerar uma porção de negócios, né? Que a gente possa ter oportunidades para companhias de crescerem com ideias criativas e tudo mais. Mas a indústria do óleo é muito forte, né? A indústria do óleo faz um lobby que é tremendamente forte e as pessoas, às vezes, acreditam nesse lobby. Mas eu acho que tem ponto de esperança, né? Eu sei que aqui na Dinamarca, por exemplo, as últimas eleições, né, acho que realmente o fator principal das pessoas votarem foram a questão climática, né? Como elas votaram por causa das questões climáticas, né? O que é super legal, né? Porque normalmente você pensa na Europa, né? As últimas eleições aqui na Dinamarca, 10 anos atrás, a questão principal era a imigração, né? Ninguém queria ver imigrante aqui. Agora, de repente, isso não é um problema. O problema é a mudança climática. Isso gera um otimismo, né? Que as pessoas estão pensando, né? Então, a gente tem que criar essa consciência global, de uma certa maneira, que todo mundo está no mesmo lugar, né? E o movimento da Greta, né, Thunberg, a menina, eu acho maravilhoso, né, uma menina de 15 anos, né, gerando um movimento por trás dela de conscientização, né, desse problema. E eu acho que tomara que a gente tenha mais disso, né, mais pessoas venham nesse sentido.
Joia, Alexandre. Uma outra pergunta mais técnica aqui agora, do Mauro Vilar, lá que está atualmente, lá acabou de terminar seu doutorado no FRJ. O crescimento dessas algas é suportado pelos nutrientes remineralizados dessa poeira depositada nas geleiras ou há alguma fonte de nutrientes dissolvido na água que constitui esses ambientes? Você comentou já sobre isso, né? Mas se quiser botar mais alguma informação, tá, que essa questão dos nutrientes, de onde vem esses nutrientes aí para suportar o crescimento aí da produção Não, primária? então, olha, você tem razão, isso é interessante. Se eu pensar nos dois nutrientes, ou vamos pensar nos três nutrientes principais, né? O carbono, nitrogênio e fósforo. São carbono, né? Porque eles estão fazendo fotossíntese, não é um problema para a alga, né? Mas o nitrogênio, na verdade, nitrogênio pode vir da neve, né? Existem formas de nitrogênio, né? Quando a neve se deposita, né? Gera amônia, nitrato, né, que quando derrete a neve, né, fornece uma quantidade significativa de nitrogênio para algas, suficiente para elas crescerem. E a gente até vê uma certa correlação de que, dependendo da espessura da camada de neve, né, que acumulou na primavera, durante o inverno, né, e derrete na primavera, aí você tem mais crescimento, tem mais escurecimento do gelo, que de repente é o nitrogênio que está vindo, né? De uma certa maneira, acaba sendo um controle, porque se a neve desaparecer e só tiver gelo para derreter, de repente acaba controlando a alga. Mas nutrientes como fósforo acaba vindo da poeira, das coisas que se depositam no gelo, né? Provavelmente porque aí a fonte tem que ser do mineral, né, de uma certa maneira. E assim, provavelmente, é com ferro também, né, os outros elementos, nutrientes que são traços, né, que você precisa de pouca quantidade. Ok, Alexandre. Então, não tem uma pergunta, é mais um comentário da professora Silvia Nascimento, lá da Unirio, nossa colega Silvia. Ela escreve aqui: "Ô Alexandre, que legal te ver, palestra muito interessante, parabéns pelo trabalho." Aí ela faz outro comentário: "Vendo sua palestra, me lembrei das criptofícias que têm se tornado mais abundantes na Antártica, em áreas que antigamente eram dominadas pelas diatomáceas." É o que o Silvio escreveu aí. É interessante, é interessante. Eu acho que vai ter, eu concordo com você que a gente, quando derrete, está dando oportunidade para diferentes nichos, né, ser criados, né? Então, e as relações entre os micro-organismos estão sendo diferenciado. No caso dessa alga da geleira, né, uma alga bem específica, né, que você não encontra em outros lugares. Então, ela realmente é um nicho dela, esse aí. E você encontra ela em qualquer lugar. Mas eu imagino que em lagos na Antártica, por exemplo, outros ecossistemas que não são necessariamente da geleira, mas são associados com geleira, aí você tem uma comunidade diferente. Para dizer a verdade, se você entrar na geleira e você olhar, às vezes, se você vê, quando tem muita partícula, acaba quase que formando como se fosse um mini lago, né? Um lagozinho, né? E nesse lagozinho acaba que tem um sedimento é como se fosse realmente um lago, né? Tem um sedimento na parte de baixo, né, desse lago, né? Entre o gelo e a água. E aí tem a água, então, na verdade, a alga que cresce ali não é essa alga escura, mas é a cianobactéria, né? Aí é a cianobactéria que você tem crescendo, né? Então, eu acho que, dependendo dos nichos, né, e como as geleiras estão se modificando, os ambientes estão se modificando, você vai acabar tendo diferentes tipos de grupos, né, sendo dominando. Valeu, Silva. Super bom saber que você está aí também. Alexandre Romário, que é nosso aluno aqui do programa, ele pergunta aqui: com a atividade industrial, a agricultura e a degradação dos recursos ambientais nos últimos anos, é possível que a Terra passe novamente por uma fase de arrefecimento? De arrefecimento? Arrefecimento. O que é arrefecimento? Desculpa. Resfriamento. É isso, Romário? Resfriamento. Tá. Bom, uma coisa isso sai um pouco da minha área mesmo, mas
a gente, normalmente, a gente está passando por um período, né, geológico, né, que a gente esperaria um certo aquecimento global normalmente, né? A única questão que está acontecendo agora é que é sem precedência esse aquecimento que a gente está passando, né? O aquecimento que a gente deveria ser um certo nível está indo super rápido e sem essa precedência nos últimos vários milhões de anos, né? Desde que a geleira da Groenlândia, por exemplo, começou há 3 milhões de anos atrás. A geleira na Antártica tem há 30 milhões de anos atrás. E esse aquecimento global que a gente está presenciando realmente não tem precedente nesses últimos milhões de anos atrás, né? Então, a gente espera que, a um certo ponto, o globo deverá resfriar por processos naturais, por causa da posição do Sol em relação à Terra e tudo mais, mas o problema é que a gente tem que modificar tremendamente os nossos hábitos, né? Em termos de agricultura, né? Em termos de com a deflorestação, né? E para poder melhorar essa situação, né? Mas existe esperança, né? Se a gente tiver mais mudanças radicais, eu acho que existe uma condição de pelo menos estabilizar. Vai demorar vários anos, né? Lembra que simplesmente se você completamente cortar as emissões atuais, existe um certo tempo para o planeta se adaptar. Então, do jeito que a gente está agora, se a gente cortar essas emissões, a gente ainda vai ver, infelizmente, nos próximos 20 anos, um aquecimento até a coisa melhorar. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... O Mauro Vilar, doutor Mauro Vilar, coloca aqui, muito interessante, parabéns pela palestra. Aí ele pergunta, quais os grupos de algas representativos desses ambientes? Essa diversidade já foi avaliada por metagenômica? Que grupo de alga esse é o principal aí, já que não é cianobactéria? Então, valeu pela pergunta. Sim, a gente está fazendo essas análises metagenômicas também, né? Porque a gente está muito interessado em estabelecer o genoma desse grupo de alga, né? Então, o grupo de alga específico que eu estou falando, que eu falei nessa palestra, é Streptophyta, né? Não sei se fala assim em português, mas eu acho que de Streptophytes, Streptophyta, talvez, alguma coisa assim. E ela é muito semelhante, ela tá bem relacionada, né? Não é relacionada ao tipo de grupo de alga que a gente vê nos oceanos, nem nada, não, mas é o mais relacionado aos carófitas, né? Também que dão origem às plantas terrestres. A gente tem até uma teoria, né? Porque o planeta, há 500 milhões de anos atrás, se a gente voltar agora a 500 milhões de anos, era totalmente coberto de neve e gelo, né? Foi o período do criogênico, né? Que tem esse período que a Terra era bem, bem fria mesmo. E a gente imagina que, de repente, essa alga se desenvolveu nesse período, né? Que é interessante porque essa alga se desenvolveu nesse período, ela tem essa composição fenólica que se encontra em plantas terrestres também, né? E essa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, o gelo teria sido perfeito, né? Porque o gelo é exatamente essa transição entre o ambiente aquático, mas no fundo é um ambiente terrestre também. Então, essa adaptação de criar substâncias fenólicas, por exemplo, para se proteger da radiação, poderia ser passado para a evolução das plantas terrestres. Então, e é interessante imaginar que há 500 milhões atrás, quando o planeta saiu dessa fase fria, foi quando você teve a explosão cambriana também de diversificação e o desenvolvimento de plantas terrestres. Então, a gente está tentando trabalhar com essa parte evolucionária para saber se realmente essa alga se desenvolveu, já existia 500 milhões de anos atrás ou não. Um trabalho meio complicado de fazer, mas a gente está tentando. Boa. Uma outra pergunta aqui da professora Érica Medeiros.
o grupo de vocês isolam bactérias e fungos para avaliar o potencial biotecnológico na produção de enzimas, por exemplo? Sim, fazemos sim. É um trabalho que está começando. Existe um grupo aqui com a gente aqui que também faz isso exclusivamente, né? Tem muito interesse, né? Porque enzimas, né, que trabalham de forma eficiente em baixas temperaturas, né? Pode ser usado para, por exemplo, como produto para lavar roupa, e sem usar alta temperatura, né? Essas enzimas são muito interessantes, né, da parte biotecnológica. E a gente faz sim, então o que a gente está fazendo atualmente, a gente está olhando, né, a gente coleta muito trabalho para fazer metagenômica, né, e tentando achar enzimas que são potencialmente interessantes dessa perspectiva de funcionar no frio. E a gente tem bastante cultura de bactéria e fungo também aqui com a gente, né? Mas é um trabalho que está começando também, não tem muita coisa ainda feita ainda, mas a gente tem um interesse, sim, muito, muito grande nisso. Que bom. Muito bom. Vai que não surge uma colaboração aí. O Tiago Gripe Mota, que é aluno aqui do programa também, ele pergunta: vocês estudam o efeito bottom-up dessa proliferação causada pelo derretimento? Não? Efeito... Bottom-up. Quer dizer com bottom-up nesse sentido? Você alguma regulação por recurso, efeito de baixo para cima, ao invés de ser top-down, bottom-up. Entendi. Obrigado. Então, se a alga está crescendo por causa do crescimento de nutrientes, por exemplo, essa é uma hipótese muito boa. Valeu pela pergunta também, porque a gente imagina, isso aí hipoteticamente, atualmente, a gente não tem ainda todos os dados para isso, mas a gente imagina que a deposição, por causa da atividade humana também, existe mais deposição de nutrientes, né, que estão ajudando esse crescimento da alga, sim, principalmente com nitrogênio na neve. E existe um pouco de evidência, sim, que a neve existe uma certa deposição de nitrogênio, e se a alga estava limitada por nitrogênio, está se liberando dessa limitação e pode ser a causa por que está escurecendo o gelo mais rapidamente atualmente. Essa é uma questão muito interessante, sim. Joia. O Mauro Vilar, novamente. Na sua opinião, como esses micro-organismos serão afetados nesses ambientes em um cenário futuro de temperaturas mais altas e maior percentual de degelo? Não sei. Uma pergunta muito boa, né? A verdade é que é interessante, né? Que é quase que, se você pensar mesmo muito, muito no futuro, se o gelo completamente desaparecer, eu acho que essa alga desaparece também, né? Porque a gente só encontra ela no gelo, então ela está meio que cometendo suicídio daqui a 2000 anos, né? Se continuar derretendo. Mas é bem possível que ela sempre existiu um certo equilíbrio, né, com o clima, né? Porque, lógico que ela produz um derretimento, mas sempre existe gelo, né? Sempre existiu, de novo, né, na Groenlândia, o gelo na Groenlândia atualmente começou há 3 milhões de anos atrás. Mas se o gelo completamente desaparecer, e está desaparecendo agora, a causa não é a alga derretendo o gelo por si própria, mas ela está criando, o aquecimento global está criando essa oportunidade para ela crescer mais. Mas o produto final é que ela vai acabar não tendo oportunidade para crescer. Essa é a pergunta. Eu gostei muito dessa pergunta, porque essa é a pergunta principal do projeto da gente atual, né, da comunidade europeia, né? Tentar criar números mais sólidos para prever um pouco melhor o futuro, porque esse crescimento da alga no gelo ainda não é incorporado nos modelos atuais, né? E a previsão da gente, baseado só numa área da Groenlândia, é que o aumento a previsão, sem considerar a alga, está mais ou menos que
10 a 20% menor do que deveria ser. E provavelmente todo mundo quer saber, né, se o gelo vai derreter 10, 20% mais rápido, né? Então você tem menos tempo ainda para ter uma solução para o problema climático. Joia. O Tiago, que fez a pergunta do bottom-up, ele era mais o efeito sobre as demais comunidades lá, né? Do gelo. E a professora Érica disse que também ela já fez já tem um isolado da Antártica na produção de proteases, que ela realizou esse isolamento, né? Vários outros parabéns aqui, todo mundo parabenizando sua palestra, tema bastante interessante, bastante didático. E tem mais uma pergunta aqui, seria a última, né? Teoricamente. Então, o Alex Bruno, aluno aqui do programa, do mestrado. O derretimento das geleiras tem consequências globais. O Brasil e outros países, além da União Europeia, vêm demonstrando interesse para colaboração em pesquisas, ações em nível estratégico? Bom, tem sim. Eu acho que existe colaboração, né? Existia muito mais colaboração, né, nos governos anteriores, né? Eu imagino que esteja uma situação difícil atualmente no Brasil, né? Com corte nas pesquisas, né? E essas colaborações precisam de dinheiro. Só para dar uma ideia para vocês, existe uma certa oportunidade, né? A oportunidade que eu tenho atualmente, né? Que a gente sabe é que vários países, né, estão colaborando com a União Europeia, por exemplo, dando 50% bolsas, né, para pessoal, e eu sei que existe essa oportunidade no Brasil, né, para pós-doutorado, né, se tiver algum pós-doutorado com interesse de vir para cá, por exemplo, né, a gente paga 50% e se conseguir a Bolsa do Brasil pagando os outros 50%, a gente também paga os 50%. Então, é a oportunidade de trabalhar nessas áreas de pesquisa, né. A gente precisa de pesquisa básica, né, também, e mais pesquisa aplicada e empreendimento nessa área, né. Sem dúvida nenhuma, todos os países que investem em pesquisa acabam se desenvolvendo, é uma coisa importante, né? A gente tem que pressionar o governo, né, brasileiro para continuar mantendo o investimento de pesquisa que seja considerável, né? Porque eu acho uma pena que todos os cortes que estão acontecendo nesse momento, né? Certo. Infelizmente, não há tantas bolsas assim de pós-doc hoje atualmente no país, né? Tem uma dificuldade enorme. Alguns colegas foram ano passado, mas assim, condições bastante restritas, né? Poucas pessoas. Tá bem complicado aqui essa situação, até para iniciar essas colaborações, né? Vamos esperar que daqui a 2 anos, né, melhore, comece a melhorar, né, que a gente tenha a possibilidade de mudar essa perspectiva. Alexandre, fizeram várias perguntas técnicas, né? Vou tentar fazer uma outra abordagem aqui, para a gente já encerrando, para não tomar muito seu tempo. Você anda aí pela Groenlândia, né, suas coletas, né? Até me lembro que eu acho que uma matéria sua, você era obrigado a saber operar um rifle no caso de aparecer algum urso polar. E aí, você tem visto menos ursos polares aí? Como é que é essa percepção mais macro aí, né? Falando dos degelos, isso é fato, né? Mas em relação a essa espécie tão importante, tão emblemática aí do gelo, né? Realmente isso é interessante. Realmente é uma espécie interessante, né? Porque realmente é um símbolo, né, do aquecimento global. Então, deixa eu falar uma coisa, o urso polar, né, o habitat principal do urso polar, na verdade, é o gelo de mar, né? Ele está muito no mar. E o gelo do mar, a gente não falou nada sobre isso hoje, mas ele está derretendo também, está derretendo bem rápido também, muito mais rápido do que o pessoal pensa. E isso é uma das razões da amplificação da temperatura no Ártico, por exemplo, né? Porque quando o gelo desaparece no mar, aí o oceano absorve muito mais energia, e o oceano está esquentando mais rápido. Então, é engraçado, né? Porque aí o urso polar atualmente vive no gelo do mar, e quando o gelo está diminuindo, ele vai para a terra, né? Então, ele está ficando com fome e está indo para a terra. Então, eu ainda nunca me confrontei com essa situação, mas a verdade seja dita para o pessoal da Groenlândia, você e Svalbard também,
eles estão vendo mais ursos polares lá, porque aí então eles estão mudando para a Terra e estão com mais fome, né? Então ficam mais agressivos também. Então existe esse problema atualmente, né? Que os ursos polares estarem mais agressivos, né? Por causa porque estão passando mais fome, né? E tendo que se mudar para o ecossistema terrestre em vez do gelo do mar. Joia, ter mais uma amenidade, mas foram feitas bastante perguntas que englobaram diferentes aspectos do aquecimento e a parte técnica aí do teu trabalho. Então, assim, aqui no chat do YouTube, né, eu acho que como fica salvo aí no canal, por enquanto está no meu canal, mas a ideia é de migrar para um canal específico da pós-graduação, né, e essas palestras vão ficar disponíveis, né, para serem assistidas posteriormente. Então, de repente, você vai ver que foram várias felicitações e elogios ao seu trabalho, né, que você vem realizando aí na Dinamarca. Tá bom? Então, quero mais uma vez agradecer a você, a sua paciência, a colaboração. Para quem está nos ouvindo ainda, já digo que a próxima palestra prevista provavelmente vai ocorrer no dia 15 de dezembro, será ministrado pelo professor Mauro Rebelo, e o título provisório é Gene Drive no controle de pragas, é uma outra abordagem. A ideia é sempre trazer assuntos mais relacionados ao ambiente, mais diversificados. E, Alexandre, fique à vontade para vir outras vezes aí apresentar seu trabalho. Quando você estiver passando pelo Brasil, quiser vir por aqui, né? Com certeza, Léo. Muito obrigado. Muito obrigado também pela receptividade, Renato. E as perguntas de todo mundo também, porque realmente enriquece muito. O maior prazer de uma pessoa, quando está dando um seminário desse, é receber as perguntas. E todas isso aí eu gostei muito. Muito obrigado por elas todas. Tá bom, Tiago. Obrigado mais uma vez e agradeço a todo mundo pela presença. Então, vou encerrando agora aqui. Não vi que não tem mais nenhuma pergunta. Vou encerrando aqui a transmissão pelo YouTube. Eu fico aqui na sala ainda. Até logo. Muito obrigado.